Chamamos o senhor Jean Diniz, da SolarView, para fazer a sua apresentação no painel Novas Tecnologias e Soluções para Sistemas de Monitoramento e Segurança FV. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Fórum GD Online. Eu sou o Jean Diniz da SolarView e nós vamos falar agora sobre tecnologias de monitoramento. Obrigado mais uma vez ao Grupo FRG pela oportunidade e por estar disponibilizando esse evento para tantas pessoas. Vamos lá! Olá pessoal, sou cofundador e diretor comercial da SolarView e hoje nós vamos participar aqui do painel do Fórum GD Online, do Grupo FRG, da BGD. Obrigado, Thiago, obrigado a toda a equipe aí mais uma vez pela oportunidade. E mais uma vez nós vamos falar aqui sobre novas tecnologias, né, para o monitoramento e para a proteção de sistemas fotovoltaicos. E nesse caso aqui, a própria expertise da SolarView é em sistemas de monitoramento, nós nascemos desenvolvendo isso. E hoje nós vamos falar sobre a gestão fotovoltaica como redução de custos e como aumento das receitas para o integrador fotovoltaico. Primeiramente, fazendo um apanhado rápido aí sobre a SolarView, a gente traz o slogan, né, gestão, inteligência e informação. E esse slogan traduz muito a nossa essência e o nosso negócio, né? A gente está desde 2013 desenvolvendo tecnologia para ajudar os integradores a reduzir os custos no processo de pós-venda e agora, ultimamente, também no processo de venda. E isso naturalmente acarreta a possibilidade de novos modelos de negócio e também de aumento das receitas por fazer mais orçamentos. Mas isso a gente já vai ver. Vamos lá. Ó. Essa frase do economista Deming, né? William Deming, ela traz uma visão para nós sobre a importância dos dados, né? Ele diz, sem dados você é apenas mais uma pessoa com opinião. E o que isso quer dizer, né? No modelo de negócio do integrador fotovoltaico, a gente pode organizar ou resumir o grupo de processos do integrador fotovoltaico em 4 grandes grupos. A venda, o projeto, a instalação e a gestão. E a gente sabe, né, que a venda em si, ela acaba sendo a venda do sistema e que ela acompanha o processo até a instalação. Depois da instalação, o acompanhamento, a gestão, o suporte, o tira dúvidas, esse é um processo que não é muito utilizado comercialmente pelos integradores nesse momento. Mas é claro, a gente precisa se reinventar e essa é uma grande oportunidade que a gente vai analisar. Quando a gente está falando em gestão, a gente pensa naqueles centros de operações, a gente olha para centros mais complexos, né, com vários monitores, e é mais ou menos isso que nós da SolarView entendemos que o integrador vai viver, né, que começa a viver a partir de agora. Com o portfólio de usinas aumentando, é natural que a responsabilidade sobre o pós-venda aumente. E esse cenário, essa visão aí de uma gestão de dados, ela fica cada vez mais importante. Então, a gente apresenta assim como uma SolarView nesse contexto, ela auxilia, né, o integrador na gestão dos dados. E aqui são principalmente com essas soluções, né? A SolarView Business, que é software, a SolarView Lite e SolarView Pro, que também são softwares, o Datalogger e o Smart Meter, que são hardwares que coletam informações e interagem com os softwares para otimizar a gestão. Nós vamos detalhar um pouco disso mais para frente. Mas primeiro, acho que cabe muito para a gente analisar o contexto do cliente, né, do prosumidor, que investe em energia solar e passa a ter mais informações para gerir. Aqui a gente traz a figura inicialmente da residência, como ela é, da unidade consumidora, né, como ela é tradicionalmente. A gente observa aqui, ó, em destaque, a rede elétrica, essa conexão aqui com o medidor de energia da própria concessionária e a conexão com a unidade consumidora. Aqui, a gente observa um sentido único, né? Apesar de que a imagem está com essa flechinha aqui de corrente alternada para ambos os lados, na verdade, o que a gente tem na unidade consumidora é um fluxo da rede para carga. Sempre nesse sentido, da rede para carga. E nesse cenário, o que acontece com a nossa curva de carga, né? Se a gente observar, se a gente der um zoom aqui, ó, e olhar se colocar no lugar do medidor, o que a gente vai observar é essa curva de consumo aqui. Então é uma curva única, em sentido único, e que denota toda a curva de potência ao longo do dia, né? Esse aqui é exemplo do consumo de energia de uma unidade comercial, e a gente pode ver, ó, próximo das 7 da manhã, a gente tem um aumento do consumo, ali próximo ao meio-dia, a turma sai para almoçar, cai um pouco o consumo, e depois volta à tarde, até o fim da tarde, onde a turma começa a ir embora, né? E a gente tem uma queda aí. O consumo não zera por quê?
porque ele normalmente tem alguma carga, uma geladeira, alguma lâmpada que fica acesa e que fica consumindo. Então, é um retrato muito semelhante ao que a gente tem na maioria das unidades comerciais. Porém, quando a gente instala um sistema fotovoltaico, aí muda o cenário, né? Esse fluxo que a gente observava antes na rede elétrica, ele não é mais da rede para carga somente. A gente pode ter alguns momentos do dia com o fluxo da carga para a rede, né? Que é quando a gente está injetando energia na rede. Então, aqui a gente observa que é um ponto de medição. Outro ponto de medição é a própria casa, né? Os próprios equipamentos eletrodomésticos, ou se for uma unidade consumidora comercial, quaisquer equipamentos que estejam consumindo. Esse é outro ponto importante de medição. E o outro, obviamente, é o nosso sistema gerador fotovoltaico que está instalado no telhado dessa unidade consumidora. Então, hoje é natural, né? A gente tem muito contato com os monitoramentos que vêm integrados aos próprios inversores e eles trazem para a gente já uma informação muito importante e detalhada sobre como o sistema está performando ao longo do dia. Quanta energia foi gerada, o status de monitoramento, o status de funcionamento do sistema, entre outras informações, como eventos e outros. Então, nesse cenário, o que acontece? Se eu estiver olhando com os olhos do medidor, ou observando o que o medidor está vendo, essa é a curva que a gente tem. É uma curva que, ora, está consumindo energia da rede, que é essa curva em amarelo, e que a gente retrata aqui como consumo de energia. E quando o dia começa a raiar, quando o sol começa a raiar, que o sistema começa a gerar energia, a gente começa a ter momentos aqui onde, ora, estamos injetando, ora, consumindo, até que o sistema eventualmente gera mais do que o consumo e a gente tem a injeção na rede. E depois esse consumo cai novamente. Então, essa curva aqui que denota a energia injetada ou consumida da rede é a curva que o medidor de energia está observando. Isso significa o quê? Que a gente consegue aqui, nesse fluxo bidirecional, ter mais informações sobre como está o comportamento e isso vai facilitar a gestão da própria fatura de energia, que nós vamos falar mais para frente. Mas agora, vamos lá. Além desse ponto que a gente acabou observando, que é o ponto de medição de energia, a gente tem o ponto aqui também de geração. E quando a gente está olhando para a geração, a curva que a gente tem é essa aqui. É a curva mais tradicional que os próprios monitoramentos dos inversores já trazem, né? Ao longo no início do dia começa a gerar essa curva de potência, né, diária. E aí atinge um pico próximo ao meio-dia, pode ter algumas oscilações dependendo de vários fatores, né? E ao fim do dia ela cai até zerar. Então essa curva tradicional de geração de energia. Mas é claro, a gente ainda tem a possibilidade de gerenciar o balanço energético. E aqui, pessoal, o que nós estamos trazendo aqui no balanço energético? É a curva de geração de energia, vocês podem ver em verde aqui lá atrás, né? A curva de geração que nós já vimos, com a curva de consumo, que nós vimos também. Então, aqui a gente está sobrepondo um gráfico no outro, e aqui a gente consegue observar somente graficamente, tá? Para ilustrar o nível de informações que a gente já consegue ter. A informação de consumo é o gráfico em amarelo, a informação de geração é o gráfico em verde, e aqui vocês podem notar, né, um tom diferente, um amarelo um pouquinho mais forte, que é quando a curva de consumo está sobreposta na curva de geração. Essa área em amarelo mais forte, ela representa o alto consumo de energia. Então essa aqui é a informação que é mais difícil de se obter, né, que dificilmente se apresenta tanto no monitoramento do inversor, quanto no monitoramento que a concessionária faz através da medição e que ela apresenta na fatura de energia. Então, essa informação a gente consegue obter através dos sistemas de monitoramento que tem medidor integrado, que é um exemplo do que a SolarView traz para o mercado. Então, com essas informações básicas, a gente já consegue resolver muitos problemas na gestão de energia. E aqui eu exemplifico, por exemplo, com o aplicativo de monitoramento, né? Uma das grandes problemáticas que a gente reconhece é o cliente final, quando ele pega o seu monitoramento, ele tem lá disponível a curva de potência, né, diária, e ela está apresentando um valor de energia. E esse valor, ele normalmente não bate com as informações da fatura de energia. Por quê?
Porque a fatura traz a energia injetada e a energia consumida da rede. Enquanto que o monitoramento apresenta só a energia gerada, né? Aqui eu trouxe como exemplo um gráfico diário, mas se a gente fosse para o gráfico mensal, a gente ia ter várias barrinhas de energia aqui e a produção somente. Então essa informação não bate. Por quê? Porque a produção de energia, ela contempla toda a energia que foi injetada e mais a energia que foi autoconsumida. Essa informação a concessionária não traz, e nem o sistema de monitoramento. Então, por si só, essa bagunça acontece na cabeça do cliente. E isso acaba se voltando contra o integrador, né? Porque o cliente precisa dessas informações para entender melhor por que o sistema de monitoramento está diferente da conta de energia, e ninguém explica isso. Então, o que acontece quando a gente gasta muito tempo, né, explicando para ele por que esse problema acontece, e é um dos inúmeros problemas, né? E o que se propõe aqui, que é o que a SolarView oferece, é justamente essa visão completa, né? Se a gente está monitorando a rede elétrica, por exemplo, com um smart meter, a gente já traz essa informação. Qual que é a energia injetada, qual que é a energia consumida e qual é o saldo energético. Então é exatamente isso que ele vai bater com a fatura de energia. Qual que é a energia injetada, qual que é a energia consumida. Certo? Então esse é um exemplo de como os dados podem ajudar a resolver problemas reais, né, do dia a dia. E aí, junto disso, quando a gente fala em redução de tempo, é natural que a gente fale tempo é dinheiro. Então, por isso a gente considera o sistema de monitoramento com esse nível de dados, ele ajuda a reduzir custos, porque ele explica para o cliente final problemas que a gente vai gastar muito tempo explicando individualmente. Além de, aqui é outro exemplo, né? O sistema SolarView que a gente apresenta, assim como outros monitoramentos dos próprios inversores, né? Mas aqui a diferença é que você tem a informação de qual é o evento. Nesse caso aqui, ficou offline, está 1 hora offline. E você pode decidir por entrar em contato com o cliente, orientar ele sobre como reestabelecer a conexão de internet, ou até mesmo já encaminhar um documento para ele automaticamente, para que ele possa fazer essa reconfiguração, desonerando o time de suporte. E o outro exemplo que a gente fala bastante é o sucesso do cliente, né? Para a gente expandir os serviços do integrador. Então, aqui, a gente traz essa visão de que com a possibilidade de mais informações, você consegue estruturar novos modelos de negócio, como os que eu vou apresentar a partir de agora. Ó. Como a SolarView ajuda a gente? Como ajuda o integrador, né? A gente traz aqui, ó, são 2 hardwares, 3 soluções de software, né? E eu vou nas principais aqui. Uma para venda, outra para gestão. Então, vamos passar rapidamente. Ó. A SolarView Business, ela ajuda a otimizar o processo comercial. Ela tem mais de 10 milhões de combinações para fazer o pré-projeto do integrador e desonerar o time técnico. Então, o orçamento pode ser feito diretamente pelo time comercial, sem precisar toda hora estar tendo uma revisão técnica. Então, a ideia aqui é fazer propostas de forma mais assertiva tecnicamente em segundos. Então, isso é o que a SolarView Business faz. A SolarView Pro, eu dou ênfase aqui nela, por quê? Porque ela integra automaticamente todos os portais de monitoramento dos inversores disponíveis no Brasil. Então, a ideia aqui é você não precisar estar utilizando vários aplicativos diferentes, vários portais diferentes. Você reúne todos eles através da SolarView Pro, facilita todo o processo de gestão e, se precisar saber de algum problema mais específico, aí pode voltar ali para o portal de monitoramento do seu próprio fabricante. E, além disso, a SolarView Pro, na mesma pegada que a gente estava falando do tratamento de dados, né? Ela viabiliza a geração de relatórios automatizados que você pode enviar para o seu cliente com todas essas informações mais mastigadas, do quanto está consumindo, o quanto está gerando, o quanto veio na fatura. Então, essa comparação do que está sendo efetivamente gerado com o que a concessionária está te apresentando, é possível viabilizar, traduzir e facilitar a leitura através dos relatórios da SolarView Pro. Então, pessoal, encaminhando já para o final aqui, a gente traz uma visão, esse é o canvas de modelos de negócios, né? Que é tão utilizado no universo startup que a gente recomenda que o integrador faça também. Esse é o exemplo do canvas de modelo de negócios do integrador fotovoltaico, onde a gente destaca em laranja alguns valores que podem ser melhor utilizados pelos integradores, principalmente na parte de gestão. Então, a gente fala aqui, ó, agregar eficiência energética através de uma consultoria de eficiência energética com o smart meter, com dados, todas as questões que são possíveis de utilizar com esse ferramental que a SolarView oferece. E aqui fica uma dica, né, para vocês visitarem o blog Gestor Solar, que é o nosso blog,
que traz esse blog post aqui, como estruturar o pós-vendas fotovoltaico, pós-venda solar. Então, uma dica bastante interessante, onde a gente traz essa visão de como buscar feedbacks com os clientes e aprender a partir dele a melhorar o seu processo. É isso em resumo. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Contem com a SolarView, né? A gente está quase mais que 7 anos aí focados em gestão, inteligência e informação para ajudar você a reduzir os seus custos e a ganhar mais dinheiro. Grande abraço! Agradecemos ao senhor Jean Diniz da SolarView pela sua apresentação